A maior polêmica do futebol brasileiro nesta semana não veio de dentro de campo, não veio de arbitragem e nem de janela de transferências. Veio de um debate que há anos está engasgado entre dirigentes, treinadores, jogadores e torcedores, a qualidade dos gramados do país. E desta vez, o centro da discussão envolve diretamente Flamengo e Palmeiras, duas das maiores potências do continente. O Flamengo, através da atual gestão, enviou uma proposta para que a CBF avalie mudanças e critérios mais rigorosos sobre gramados sintéticos no futebol brasileiro. E quem respondeu foi ninguém menos que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em um discurso longo, duro e cheio de provocações. Mas antes de te mostrar palavra por palavra do que foi dito, deixa eu falar com você, torcedor rubro-negro. Se você quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores, sem maquiagem, sem versão amenizada, então já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Aqui a gente te entrega notícia quente, análise e posicionamento claro, sempre com aquele olhar clubista que representa a nação. Agora sim, vamos ao que interessa. O Flamengo há algum tempo questiona a utilização de gramados sintéticos na Série A, defendendo que eles podem trazer impacto maior na incidência de lesões e prejudicar clubes visitantes que não estão habituados a esse tipo de superfície. O debate voltou a ganhar força depois de declarações de jogadores e membros da comissão técnica rubro-negra. A diretoria, então, decidiu formalizar um pedido para que a CBF revisse critérios, padrões e possíveis restrições. E aí veio a resposta. E como veio, Leila Pereira não apenas contestou o posicionamento do Flamengo, mas ampliou a discussão, trouxe números, acusou a gestão rubro-negra de clubismo e ainda cutucou diretamente o estado do Maracanã. Sua declaração completa, que vou inserir agora como parte fundamental do contexto, foi a seguinte, né? Antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante este ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes nos âmbitos da CBF e da Libra, e o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente, é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news. Essa fala caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. Não apenas pelo conteúdo, mas pelo tom. Leila não fez rodeios, não tratou o Flamengo com diplomacia institucional e não tentou suavizar sua visão. O discurso foi direto, confrontando a gestão rubro-negra e acusando tudo de narrativa, fake news e clubismo. E isso, e claro, gerou repercussão imediata. O problema é que, ao contrário do que muitos imaginam, essa discussão está longe de ser simples. Existem estudos que divergem, existem argumentos sobre impacto na articulação, impacto térmico, densidade do piso, durabilidade e desgaste muscular. E existe, principalmente, uma batalha política entre clubes que defendem seus próprios interesses. Quando o Flamengo questiona gramado sintético, ele não está sozinho. Vários atletas já reclamaram do piso ao longo dos anos. Quando o Palmeiras defende o gramado artificial, também não está sozinho. Vários clubes europeus utilizam o mesmo modelo com excelentes resultados, mas o que ninguém esperava era que a resposta viesse com tanta força e tanta provocação direta. A resposta de Leila Pereira, além de direta, expôs uma fratura que há tempos se desenha no futebol brasileiro: a disputa narrativa entre clubes que defendem seus próprios modelos de gestão e estruturas. De um lado, o Flamengo,
que, mesmo sendo o maior gerador de receitas do país, ainda não possui estádio próprio e depende de acordos complexos para utilizar o Maracanã. Do outro lado, o Palmeiras, que usa seu estádio como argumento de soberania estrutural e exemplo de modernização. A fala de Leila, embora carregada de ironia, deixou claro que esse é um debate que ultrapassa o gramado e invade o campo político e institucional. Quando a presidente do Palmeiras menciona que o Flamengo poderia instalar o gramado que quisesse no dia em que tiver um estádio próprio, não é apenas uma resposta técnica, é um recado estratégico, é a afirmação de que quem tem sua própria arena dita suas regras, escolhe seus padrões e não precisa pedir aprovação a terceiros. Esse é um ponto sensível para qualquer torcedor rubro-negro, porque a discussão sobre o estádio do Flamengo se arrasta há anos, sempre envolta em rumores, terrenos possíveis, tentativas frustradas e impasses com a prefeitura e o governo. Mas há outro ponto ainda mais delicado: o ataque direto ao estado do gramado do Maracanã. Leila diz que o Maracanã não seria tão ruim quanto é se a gestão do Flamengo realmente estivesse preocupada com qualidade de gramado. E esse trecho não passou despercebido pelos bastidores. Jogadores, treinadores e jornalistas frequentemente apontam falhas no piso do Maracanã, desgaste rápido, áreas mais secas, irregularidades, e mesmo com constantes reformas, o gramado nunca se mantém em pleno nível por muito tempo. A crítica dela, embora provocativa, encontrou eco em parte da imprensa. Por outro lado, a fala da presidente do Palmeiras também levantou questionamentos, quando ela afirma que não existe qualquer evidência científica de aumento no risco de lesões em gramados sintéticos. Não está necessariamente apresentando a discussão completa. Estudos no exterior têm resultados divergentes, e algumas pesquisas indicam diferenças significativas no tipo de impacto, na variação de temperatura e no desgaste muscular quando comparado ao gramado natural. Ou seja, não é um debate com resposta única. É um debate complexo, multifatorial e ainda em evolução. O Flamengo, ao levar a preocupação à CBF, argumentou justamente sobre impacto físico, adaptação biomecânica e frequência de jogos. O clube sustenta que o jogador treinado diariamente na grama natural sofre maior sobrecarga ao atuar em piso sintético, especialmente quando a partida é em alta intensidade. E nesse ponto, vários deram depoimento de dor no joelho, tornozelo, lombar após jogos de campo, se só mostra que é real. Só que Leila, ao invés de rebater apenas um duelo político, ela menciona o Flamengo e posiciona o Palmeiras como protagonista de decisões estruturais. Esse tipo de declaração cria ruído, tensiona relações e, inevitavelmente, vira munição para torcidas rivais. O que muitos não percebem é que essa discussão é apenas a superfície de um embate maior. O futebol brasileiro está passando por reestruturação, criação de liga, novos formatos de transmissão, novos padrões de arenas, novas regras econômicas, e Flamengo e Palmeiras são peças centrais desse tabuleiro. Cada um busca defender seu modelo, sua identidade e seu futuro. Quando um dá um passo, o outro reage. Quando um questiona, o outro rebate. E essa troca de declarações escalonadas se torna combustível para debates que rapidamente ocupam a mídia. Dentro do Flamengo, a fala de Leila não foi bem recebida. A diretoria vê exagero, ataque pessoal e distorção de argumentos. Ainda assim, a consciência de que a discussão precisa acontecer em outra esfera, técnica e formal. Internamente, há quem defenda levar dados biomecânicos para o debate. Outros acreditam que o Flamengo deveria pressionar ainda mais por padrões uniformes de gramado. E há quem veja tudo isso como um movimento político disfarçado, um teste de força entre Palmeiras e Flamengo perante a CBF. Mas um ponto é indiscutível: o que deveria ser uma discussão técnica virou um enfrentamento público. E quando dois gigantes do futebol brasileiro começam a falar alto demais, o país inteiro escuta. E agora, depois de analisar o discurso, os argumentos e o cenário político, é preciso deixar claro um ponto que muitos rivais tentam ignorar. O Flamengo não precisa de estádio próprio para ser gigante. Não precisa de uma arena para justificar grandeza. Não precisa de gramado sintético para provar modernidade. O Flamengo é o Flamengo porque é maior do que qualquer estrutura física, é maior do que qualquer construção, é maior do que qualquer provocação. E essa é a parte que incomoda tanto alguns dirigentes no futebol brasileiro.
Quando Leila diz que o Flamengo deveria ter um estádio próprio para colocar o gramado que quiser, o que ela realmente está revelando é um incômodo antigo. Mesmo sem estádio, o Flamengo lidera receita, marca, visibilidade, torcida, audiência e impacto nacional. O Flamengo consegue ser o maior do país dividindo o Maracanã, consegue bater recordes jogando como mandante em um estádio que não é juridicamente seu. Consegue sustentar títulos, finais e hegemonia, sem precisar erguer uma arena para chamar de casa. E isso revela algo muito maior. O Flamengo não se limita por estrutura. Pelo contrário, ele transforma estrutura em palco. O Maracanã é um monumento mundial. É o estádio mais histórico do esporte sul-americano, cenário de Copas do Mundo, finais épicas, noites continentais inesquecíveis. É um templo. E é nesse templo que o Flamengo cresceu, se consolidou e se tornou a camisa mais temida das Américas. O rival pode ter estádio próprio, pode ter gramado sintético, pode ter cadeirinha colorida, mas nada disso constrói grandeza, nada disso cria alma, nada disso produz a força que o Flamengo carrega quando pisa no Maracanã. O que os rivais chamam de fraqueza estrutural é para o Flamengo um símbolo de identidade. O Flamengo não precisa de estádio para se provar. O Flamengo precisa de torcida, e isso ele tem de sobra. O maior público, o maior engajamento, a maior força, a maior presença nacional. Não é à toa que mesmo fora de casa, o Flamengo arrasta multidões e transforma estádios adversários em arquibancadas rubro-negras. Enquanto outros dependem da estrutura, o Flamengo depende da nação, e a nação nunca falha. Mas isso não significa que o Flamengo não possa ter estádio no futuro. Significa apenas que a existência ou a ausência dele não define a grandeza do clube. O Flamengo vai ter estádio quando quiser, do jeito que quiser, onde quiser. E quando isso acontecer, será o maior estádio privado do país, o mais moderno, o mais lucrativo e o mais visitado. E será construído não por necessidade, mas por soberania. Enquanto isso, o Maracanã continua sendo a casa do gigante, e isso basta. E voltando ao que importa na discussão, não há problema em debater gramado sintético que incomoda, distorcer o debate. O Flamengo tem direito de o impacto da ação, fazer e atacar ninguém. Atletas, calendário e atividade. O que acontece? A pauta Flamengo pergunta, o país responde. Quando o Flamengo propõe, os rivais reagem. Quando o Flamengo se posiciona, o assunto vira manchete. Isso é reflexo do tamanho do clube, e talvez seja exatamente isso que irrita tanto alguns dirigentes. O Flamengo define a agenda do futebol brasileiro, mesmo sem querer. A fala da presidente do Palmeiras foi construída para dar o debate, para tentar transformar uma ação técnica em embate emocional. Mas no fim das contas, ela só reforçou uma verdade que muitos tentam esconder. O Flamengo incomoda não por polêmica, mas por grandeza. E clube grande incomoda mesmo. E o principal ponto é esse. A discussão não termina em gramado sintético. A discussão real é sobre hegemonia. Quem lidera, quem influencia, quem dita tendência. O Palmeiras cresce, se estrutura, se moderniza. Isso é mérito deles. Mas o Flamengo é um fenômeno. É uma instituição que não cabe dentro de número, estádio ou fronteira. E isso, para muitos, é insuportável. E para fechar, uma lembrança importante. O Flamengo não precisa de estádio para ser gigante, mas os rivais precisam do Flamengo para continuar relevante. Porque quando o Flamengo se mexe, o futebol brasileiro inteiro balança. Quando o Flamengo questiona, o debate muda. E quando o Flamengo decide, o mercado reage. Essa é a diferença entre clube grande e clube monumental, e com ou sem estádio, com ou sem gramado perfeito, uma coisa nunca muda. O Flamengo é o maior do Brasil,